Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a fide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. 10 meses atrás, mais precisamente no dia 21 de maio de 2018, nós vimos nos noticiários o início da famosa greve dos caminhoneiros. Uma paralisação que nós interpretamos ali naquele primeiro momento como inofensiva. Mas a maioria dos brasileiros, no dia 21 de maio, tinha certeza que no dia seguinte, no dia 22, tudo já estaria normalizado, resolvido, algo breve e passageiro. Entretanto, essa certeza começou a se esvaziar à medida que os dias passavam e a greve perdurava. A cada manhã, aquela sólida autonomia que o brasileiro tanto se orgulhava de ter, começou a ruir, dando lugar ao desespero. Alguns aspectos do seu bem-estar estavam cessados ou limitados, o seu carro sem gasolina, a fruta que ele tanto gostava no supermercado estava em falta. Agora eu te pergunto, que brasileiro no dia 21 enxergaria, naquele início de paralisação, algo que ficaria tão ruim quanto ficou quando chegou no dia 28? Com mais de 90% dos postos do país desabastecidos e o próprio exército na rua, ninguém imaginaria uma condição tão trágica. Mas, quando chegamos no dia 28, essa era a principal notícia. Assim, nós podemos afirmar hoje que a nossa interpretação da realidade muitas vezes está errada, como estava naquele primeiro momento. A nossa esperança que os governantes resolveriam rapidamente aquela situação era uma falsa esperança. E eu estou lembrando os irmãos desse episódio porque a situação que nós vivemos naqueles dias na greve dos caminhoneiros se assemelha um pouco com aquela vivida com Judá na ocasião da escrita deste livro. Tragédia, falsa esperança,
má interpretação, também caracterizavam o povo de Deus naquele momento. A palavra do Senhor veio ao profeta Joel em um momento de intensa crise, como eu disse, e grande calamidade, muito mais forte do que aquela que nós vivemos na crise dos caminhoneiros ali. Há uma confusão que chegou ao povo de Deus por conta de 4 etapas de invasões progressivas de uma praga de gafanhotos. Ou seja, Judá estava tomado por essa praga. Gafanhotos, gafanhotos e mais gafanhotos. Tudo estava uma verdadeira loucura. De fato, uma grande tragédia. Essa era a interpretação do povo de Judá. Entretanto, o profeta Joel tem uma visão privilegiada daquela situação. Ele olha como de lado e vê o que realmente estava acontecendo. Que aquele não era um simples evento, uma simples tragédia. Mas ele sabia a sua real razão. Ele sabia qual seria a terrível consequência. Ele sabia que nada menos do que o dia do Senhor estava se aproximando. Todos aqueles gafanhotos eram apenas a ponta do iceberg. Eles enfrentariam um castigo ainda mais severo. Diante dessa realidade, Joel deseja despertar o seu povo, convocá-lo para que vivencie o verdadeiro arrependimento, pois Deus ainda estava no controle da história e desejava restaurar o seu povo, se ele se arrependesse. Então Joel traz uma mensagem àquele povo surdo, advertindo-os que havia chegado a hora de rasgar os corações e não simplesmente as vestes. Então a mensagem da palavra de Deus para nós, nesta manhã, pode ser esboçada através desse texto da seguinte forma: uma promessa de resgate, de regozijo e restituição ao arrependido. Nós primeiro veremos como essa promessa ela é destinada ao arrependido, e somente a ele. Ao chegarmos em nossa passagem, vemos uma cena caótica. Esse povo que está abatido pela tragédia presente e também já abalado pelo terrível futuro já profetizado. Diante de tudo isso, o que fazer? Joel mostra ao povo que a única solução é o arrependimento. Qualquer outro esforço de autodefesa seria vão. Não adiantaria em nada. E o melhor é que Deus havia dado tempo para esse arrependimento. Um bondoso convite de misericórdia vem da parte do próprio Senhor. O Deus que levantou a sua voz no próprio livro de Joel, nos capítulos anteriores, sobre um exército destruidor, agora vem com a sua mesma voz, com esse convite de esperança e livramento. Animado por essa esperança, Joel mais uma vez pede para que a trombeta seja tocada, não para anunciar o juízo, mas agora para anunciar a proximidade, a reunião do povo de Deus para arrependimento. Portanto, não percam tempo. Obedeçam a esse chamado, ajuntem-se e arrependam-se. A situação é urgente. A situação era tão urgente que a nação de Israel precisava comparecer a esse momento de arrependimento. Usar de meios como jejum, adoração, um dia de abstinência do trabalho, realizar serviços especiais, esses, segundo Joel, eram meios legítimos de testemunhar externamente um coração internamente arrependido, prostrado, dedicado ao Senhor. Diante de tamanho chamado, ninguém estava dispensado da participação. Todos são convocados, independentemente da idade, desde as crianças que mamam até os idosos, todos são convocados. Também não havia compromisso suficiente para se desculpar. Nada. Nem o noivo e a noiva que haviam acabado de se casar tinham desculpa para não comparecerem a esse santo arrependimento. Então, como um famoso escritor disse, as alegrias privadas sempre devem dar lugar às tristezas públicas. Todos eram indesculpáveis. Por fim, dentro de todo esse movimento, notamos que um grupo ganha destaque: os sacerdotes, que são chamados a interceder pelo povo, a chorar por eles, desde a entrada do templo até o altar de bronze, chamados a liderar esta santa convocação e a orar pelo livramento do seu povo. Porém, Joel mostra que esses sacerdotes não intercedem de qualquer forma.
Existe uma forma específica. Eles não devem pensar exclusivamente na prosperidade do povo, mas na própria aliança do Senhor. Essa era a única corda que pouparia eles do abismo. A intercessão dos sacerdotes não poderia ter uma gota de mérito próprio. Antes, a única base que eles tinham para pedir misericórdia era apontar para a glória de Deus e para a graciosa aliança que Ele havia firmado com o seu povo. A verdade, então, que nós podemos retirar dessa seção do nosso texto é que a vinda do dia do Senhor exige pronto arrependimento. Independentemente da idade ou da condição, diante dos nossos pecados, somos todos chamados ao arrependimento, despidos das práticas meritórias, confiando somente na graça do Deus da aliança, pensando na sua glória. Meus irmãos, Deus continua odiando o pecado. Deus odeia o pecado e castiga o seu povo por amor, quando ele se desvia dos seus caminhos. Que nós, como o povo da sua herança, ouçamos a voz profética da sua palavra, nos convocando a santo arrependimento. Nos arrependamos dos nossos pecados, confiados na graça do Deus da aliança, no sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Assim poderemos esperar pela restauração. Então nós primeiramente vimos quem recebe a restauração. Quem a recebe é um povo que se arrepende. E agora nós veremos a promessa de Deus a esse povo arrependido. A primeira promessa dele é de resgate. Do versículo 18 a 20, nós vemos isso. O nosso texto agora passa por uma nítida transição. Ele sai de uma longa descrição negativa para uma descrição positiva, de um alegre alívio, socorro, compensação e bênção. O povo de Deus, quando arrependido, não recebe mais as garantias de um castigo ainda pior, mas a certeza das promessas de livramento, de restauração. Essas doces promessas são um resultado direto do zelo do Senhor, como é dito no versículo 18. O Senhor é Deus zeloso, que se preocupa profundamente com o seu povo. Tem compaixão dele e responde ao coração arrependido conforme a sua misericórdia. No versículo seguinte, nós vemos que o próprio Deus usou o profeta Joel para proferir o seu plano de restauração, como ele irá restaurar o seu povo. Então Deus começa a responder ao arrependido por meio dessa promessa de socorro. Em sua resposta, Deus primeiramente revela que socorrerá o seu povo da fome e da miséria. Imaginem Judá recebendo essa promessa. Um povo que foi quase extinto, agora ouve as palavras que lhes garantem auxílio. Depois do arrependimento, Deus colocará sua promessa em ação. Olhem que ele diz, ele vai enviar os grãos, o vinho, o óleo. Aquela constante e extensa privação sofrida dará lugar a um sentimento de satisfação completa. Além de satisfeitos, Judá também não ouvirá mais as ridicularizações das nações. Eles não ouvirão mais aquelas perguntas que diziam: onde está o seu Deus? Aqui está o Deus de Israel, socorrendo o seu povo, escolhendo um profeta para lhes comunicar a sua palavra, para lhes chamar ao arrependimento. Esse socorro continua no versículo 20, quando vemos o Senhor esterilizando, limpando aquela terra da terrível praga de gafanhotos, que será colocada longe de Israel, jogada no mar para ser consumida, para que apodreça, não toque mais o solo do seu povo. O Senhor irá fazer isso, irá limpar a terra. Essa praga realmente fez coisas surpreendentes. Devastou todo o solo, toda a riqueza do povo de Deus ali, naquele momento, aquela crise, mas essa surpreendente praga foi mais surpreendente do que essa praga, é a restauração do Senhor. Nada pode impedi-lo de socorrer e restaurar o seu povo depois do arrependimento. Então a verdade que nós aprendemos nesse segundo momento é que o Senhor é Deus zeloso e compassivo ao tratar o arrependido, socorrendo dos efeitos e também dos agentes
do castigo, dispensando a sua bênção sobre eles. Quanto mais nós entendemos quão triste e calamitosa era a situação de Judá, mais nós entendemos a profundidade do alívio provindo dessas palavras. Se voltar ao Senhor com humildade e arrependimento é o único caminho para receber a bênção que é a restauração. Não porque nós merecemos, não porque nós convencemos a Deus que somos dignos de algo, pois se pensamos que Deus nos deve misericórdia e graça, já não estamos pensando em misericórdia e graça. Entretanto, podemos esperar na sua misericórdia, confiados na aliança que temos com Ele e conscientes da sua graça. Dessa forma, podemos esperar pelo seu socorro, pelo seu auxílio, quando verdadeiramente arrependidos. Nós, então, estamos vendo uma promessa ao arrependido, uma promessa, primeiro, de resgate, de socorro. Agora nós veremos uma promessa de regozijo. Versículo 21 a 24. Essa seção do nosso texto contém basicamente 3 admoestações que são dirigidas, primeiramente à terra, depois às feras do campo e, por último, aos filhos de Sião. Notem que interessante essa ordem lógica. Os gafanhotos, eles trouxeram ruína à terra, primeiramente, comendo a vegetação. E assim, por consequência, os animais do campo também não acharam o que comer. Assim se instaurou a crise e o povo sofreu. Essa mesma ordem está sendo respeitada na hora da restauração. Uma restauração que é anunciada na forma de uma personificação poética. O que isso seria? O texto ele está atribuindo elementos humanos, como alegria, como regozijo, medo, a coisas não humanas, como a terra, os animais. A terra se alegrando, os animais se alegrando. Essa figura acontece para esboçar o impacto da calamidade. Como a terra e os animais sofreram por causa do castigo de Deus, por causa do pecado do povo. Dessa forma, também, da mesma forma, ela expressa a vivacidade da restauração, do livramento, da bênção. É como se Joel estivesse dizendo: não temam, o Senhor está providenciando água para restaurar o solo, deixando-o fértil para reverdecer os pastos do deserto, revivendo o ciclo da natureza, a fim de alimentar os animais do campo. Portanto, enquanto o povo era resistente ao arrependimento, juntamente com ele, a natureza sofria o castigo de Deus. Mas, com o arrependimento do povo, cessou-se o castigo e a terra e os animais recebem a restauração, tornando-se símbolos da relação restaurada de Israel com o seu Senhor. Testemunhas de que o Senhor fez grandes coisas. Meus irmãos, temos, passando agora para o versículo 23, uma preciosa verdade sobre a nossa alegria. Uma alegria que durante toda a Escritura é tratada como uma marca distinta do povo de Deus. Pois só nós nos alegramos no Senhor da aliança, no Deus que nos escolheu desde a fundação do mundo e formou um laço especial conosco. E isso significa que, embora o povo de Deus seja agraciado pelas bênçãos da restauração, presencie o Senhor fazendo grandes coisas, coisas maravilhosas, ainda assim, a sua alegria não está limitada às bênçãos. Mas a alegria dos filhos de Sião deve se elevar acima das considerações materialistas e estar enraizada naquele que bondosamente dispensa a bênção, que traz a alegria, o Senhor. Tal como um famoso escritor chamado Palmer Robertson, ele diz: o ponto culminante, o ponto mais alto da sua experiência de bênção não se encontra na bênção em si, mas no Senhor que dá a bênção. Esse verso, ele termina apresentando a motivação do regozijo. Por que o povo irá se alegrar no nome do Senhor? O Senhor irá, com toda certeza, intervir em favor do seu povo. Ele irá adiantar as chuvas de outono e da primavera. E então ele irá cumprir a sua promessa. Onde antes havia falta, agora existirá fartura. Os silos que estavam vazios agora estão a ponto de transbordarem.
Então a verdade que nós podemos extrair dessas palavras é simples, mas profunda, pois toca no nosso coração. Um coração que, se rasgado pelo arrependimento, pode receber a promessa, uma promessa que resulta obrigatoriamente em alegria, uma alegria no Senhor, motivada por sua misericórdia. Esse é o retrato de um povo restaurado por Deus, um povo alegre. E pode dizer junto de Davi, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não há dúvida, o Senhor faz grandes coisas ao restaurar o seu povo e a alegria do seu povo. Meus irmãos, certamente o pecado traz efeitos devastadores. Nada é tão destrutivo. Entretanto, mais surpreendente do que a destruição causada pelo pecado é a obra da restauração de Deus na vida do arrependido, que pela promessa faz aquele coração rasgado receber doce alegria. Nos alegremos verdadeiramente no Senhor, por sua capacidade graciosa de nos restaurar, a nós, os nossos irmãos, que somos o seu povo. Nós, então, vimos até aqui uma promessa de resgate, uma promessa de regozijo ao arrependido. E agora veremos, por fim, uma promessa de restituição. Versículo 25 a 27. Nesses dois últimos versos, somos apresentados ao clímax do nosso texto. A grande e forte palavra aqui da sessão é restituição, ou restituirei, sendo uma expressão jurídica que significa dar uma ideia de compensação por aquilo causado, ou seja, uma compensação pelos prejuízos causados. Deus, ele promete devolver os anos, promete devolver a colheita de anos que eles perderam com aquela praga. Uma colheita que foi perdida por causa da voraz fome dos gafanhotos. Tudo quanto foi comido e destruído pelos enxames e exércitos será devolvido. Ou seja, da mesma forma como o Senhor enviou aquela praga, agora Ele irá remover por causa do arrependimento do seu povo e irá dar bênçãos sobremedidas no plantio e na colheita. Tendo em vista essa promessa de restituição, esse mais puro aspecto da graça de Deus e misericórdia, diante dessa cena transformadora, de um povo que sai da miséria para literalmente estar de barriga cheia, a resposta do povo não pode ser outra, senão louvor. Somente essa é a resposta. Como o próprio texto diz, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se trabalhou maravilhosamente convosco. Sabe como Deus trabalha na vida do arrependido? Maravilhosamente, maravilhosamente. Por isso é natural que aqueles que se arrependem louvem gratos o nome do Senhor. Passando para o versículo 27, encontramos aqui aquele que é literalmente o clímax do clímax. O topo do topo de todo esse oráculo, todo esse texto. Nele encontramos outra coisa que possuiremos, a riqueza maior que nós possuiremos quando restaurados, que é um conhecimento mais pleno de quem é o Senhor da aliança e como Ele é o verdadeiro e único Deus. Entretanto, não somente o conheceremos melhor, não apenas saberemos quem Ele é, quão maravilhoso Ele é, como também reconheceremos que Ele está no meio do seu povo. A presença do Senhor, ela é certamente a alegria mais concreta e a riqueza mais duradoura dos filhos de Sião. Somente nós podemos desfrutar da sua presença favorável, por sua misericórdia e graça. Assim, o nosso texto termina apontando para a vívida e consoladora esperança do povo de Deus. Diante disso que consideramos, quando o Senhor restaura o seu povo, é como se uma voz, repetidamente, dissesse em alto som como Deus é grande, como Ele tem feito grandes coisas, como Ele ama profundamente o seu povo. Deus quer que os nossos ouvidos estejam abertos, prontos a observar e perceber as suas maravilhas na restauração. E que as nossas bocas sempre estejam abertas e prontas a responder em altos louvores ao Senhor da aliança, o único Deus. Meus irmãos, o nosso texto, ele terminou.
e com ele nós vimos uma promessa de resgate, uma promessa de regozijo, uma promessa de restituição ao arrependido. Concluindo agora, meus irmãos, embora nós já desfrutemos em Cristo de uma realidade onde podemos não pecar, nós ainda pecamos. E Deus continua sendo fogo consumidor e odiando o nosso pecado. Isso significa que o castigo e a disciplina de Deus são uma realidade atual. Atual. Por isso nós não podemos nos esquecer dessa realidade ao interpretar as dificuldades da nossa vida. Os problemas, as tragédias. Muitas vezes nós levamos em consideração somente a realidade das provações. Somente as provações. Parece que tudo hoje são as provações e nada é disciplina. Nada é disciplina. Por isso, muitas vezes não percebemos a urgente necessidade do arrependimento. Que nós contrariemos essa mentalidade e nos lembremos que a disciplina é uma realidade de amor e uma realidade feliz e atual, possível na nossa vida, do Senhor nos direcionando, no Senhor intervindo na nossa vida e nos voltando a nós para que endireitemos os nossos passos. Diante disso, não nos intimidemos, mas estejamos prontos para tocar a trombeta. Com todo o povo de Deus, apontemos a tristeza que é o pecado e choremos e oremos mutuamente confiados no sangue da nova aliança. Pois na época de Joel, quem intercediam eram os sacerdotes. Mas hoje nós sabemos que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus, o Filho de Deus, que intercede por nós junto ao Pai. Tenhamos esse santo empenho, pois certamente Deus, sendo misericordioso, restaurará o seu povo. Confiemos em suas promessas de restauração, em sua misericórdia. Não por nossas mãos ou méritos, mas somente pela sua graça nós sabemos que seremos restaurados. Meus irmãos, durante a nossa vida, não são poucos os momentos em que veremos irmãos nossos, viveremos cenas que passamos pela disciplina do Senhor. Irmãos cessados de participar da comunhão dos santos. Em momentos assim, enxerguemos e confiemos na misericórdia do Deus da aliança, que pode restaurar completamente o arrependido. Completamente. E quando testemunharmos, presenciarmos essa restauração, celebremos alegres, adorando e louvando a Deus por sua misericórdia, pois através dela, por meio da restauração, temos oportunidade de conhecer mais intimamente quem Ele é, reconhecer que Ele é o único Senhor e como Ele está presente no nosso meio. Por fim, além da nossa condição presente, o nosso texto também toca na nossa condição futura. Nos lembra quando o exército de gafanhotos estará aposentado. Não existirá mais castigo, porque não haverá mais pecado para ser castigado. A assembleia não será convocada para arrependimento, mas todos os eleitos de todas as nações já estarão reunidos e alegres e em alta voz, louvando, dizendo: a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Temos essa certeza. Porque, estando em Cristo, o grande dia do Senhor não é mais sinônimo de castigo eterno, mas de glória eterna, de lágrimas enxugadas e restauração completa, à perfeita imagem do Filho. Uma condição que nós desfrutaremos eternamente e imutavelmente junto ao Pai. Que Deus nos abençoe vigilantes até esse último e grande dia do Senhor. Que Deus nos abençoe.